Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, Boa meus tarde. amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de julho de 2026, né? E nessa quinta-feira, às 16 horas, nós estamos estudando essa obra, As Curas de Jesus. Essa obra está inclusa, né? Incluída no nosso curso Jesus, o Médico das Almas. Então, nós estudamos esse curso, Jesus, o Médico das Almas, esse livro, As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto, da editora IT. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir aqui para a nossa irmã Eloá. Eloá, você pode fazer a nossa prece de abertura, Eloá? Posso. Por favor, minha Não amiga. sei se eu estou com som, né? Estou Tá falando com contigo é som, porque eu estou com tá com som. som, tá com... Então, Pode fazer a nossa... ok. Pai de amor, misericórdia, Jesus, mestre querido, agradecidos estamos por mais esse trabalho, que não se chama trabalho, se chama de alegria, podermos estudar as epístolas, tudo que Jesus nos ensinou. Então, nós estamos aqui felizes por ter esse convívio, né, com o que é bom para nós, é bom para todos os nossos irmãos. Então, graças a Deus pela oportunidade, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, minha amiga. Obrigado, minha amiga, obrigado. Nós vamos começar hoje a nossa aula na página 21, tá? É página 21. 21 que nós estamos, né? Na página 21, no parágrafo 21, é página 21, parágrafo Ok. 20. E aqui, na página 21, ele vai dizer o seguinte: na obra que acabamos de citar em seu capítulo 15, item 33, essa obra que ele disse que acabamos de citar foi a Gênese, o livro A Gênese, que nós estudamos na semana passada. Então, ele diz: na obra que acabamos de citar, que é o livro A Gênese, no capítulo 15, item 33, o codificador ele estava falando sobre a Gênese, essa obra de Allan Kardec, a Gênese, né? Então, ele diz que no capítulo 15, item 33 de A Gênese, que eu não vou ler, não, tá? Eu só peguei para mostrar. No capítulo 15, item 33 de A Gênese de Allan Kardec, o codificador elucida que as libertações de perseguições espirituais, como essa, estavam ao lado das curas entre os atos mais numerosos de Jesus. Então, Jesus, quando esteve entre nós, ele realizou inúmeras curas, como nós falamos. E em muitas dessas curas foi sobre pessoas que tinham processos obsessivos. Então, ele libertou muitas pessoas que estavam sofrendo de graves processos obsessivos. A gente lembra, né? Lá no Novo Testamento, tem aquele que o pai leva, pede a Jesus para ajudar, porque o espírito jogava ele, tinha hora que jogava no fogo, jogava na água. Tem inúmeros casos de pessoas que estavam passando por processo obsessivo que Jesus curou. Além de Jesus curar os doentes do corpo, ele também curou muitas pessoas que estavam com doenças da alma, né? Que a obsessão é uma doença da alma. E aí ele diz aqui, então, essas curas, essas obsessões estavam, né, entre os atos mais numerosos de Jesus, o tratamento que ele deu para essas pessoas. Esses casos pareciam ter sido muito numerosos na Judéia. Quer dizer que na Judéia, naquela época, houve muitos casos de processos obsessivos, o que dava ocasião de curar muitos, pois houve uma espécie de invasão de maus espíritos naquele país. É igual aquela aldeia de Borzini,
que Kardec cita na Revista Espírita, quando toda uma aldeia ficou tomada por uma obsessão coletiva, lembra? A aldeia toda. Então, o Kardec fala que o processo obsessivo pode ser feito para uma pessoa, mas também pode ser feito para uma coletividade. Coletivo, coletivo. Você pode ter uma pessoa, vamos pensar numa família. Você pode ter uma pessoa na casa com obsessão, como você pode ter a família toda obsediada, que não é tão difícil a gente achar, né? Então, às vezes a gente acha. Então, ele diz, pode até ter um bairro inteiro, pode até ter uma aldeia inteira. É como se uma nuvem de espíritos maus sobrevoassem aquela aldeia e se apossassem daquelas pessoas. Então, ele está dizendo aqui que, na época de Jesus, esse caso de Kardec aconteceu no século XIX, 1800 e qualquer coisa. Mas aqui ele fala que, na época que Jesus viveu, lá na Judéia, havia muitas pessoas com processos obsessivos. Aí ele diz aqui, pois houve aquela época, a época que Jesus veio, uma espécie de invasão de maus espíritos daquele país. Será que esses espíritos que vieram, né, para a Judéia, como ele diz aqui naquele país, que tinha muito processo obsessivo, teria sido por causa de Jesus? Será que esses espíritos maus não vieram para tentar impedir que Jesus, né, trouxesse o evangelho para aquele povo? Não é porque ele diz aqui, pois houve uma espécie de invasão de maus espíritos naquele país. Será que eles, sabendo que Jesus, e a gente viu, já viu, e eles sabiam que era Jesus. Vamos dar uma olhadinha na página 20, que é a página do lado, a 20, que a gente está estudando a 21. Vamos olhar na 20. Na 20, lá no meio da página 20, está escrito assim: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Acharam? Está no parágrafo 15. Vieste destruir-nos? Isso aqui era um grupo de. É da página 20, a página que está do lado. Não precisa nem virar a folha, ela está do lado. Esse grupo de espíritos que estava obsediando um homem falou isso para Jesus. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então aqui está mostrando que os espíritos sabiam quem era Jesus. Aí aqui na página 21, aonde a gente começou a estudar, ele disse no parágrafo 21, pois houve uma espécie de invasão de maus espíritos daquele país. Será que esse bando de espíritos que sabiam quem era Jesus, será que eles não vieram para tentar Tem impedir? todo um fundamento, né, Rosa? Tem Mas, todo um fundamento. né? Se havia tantos casos assim, quem sabe não foi essa a intenção desses espíritos chegarem ali, para tentar impedir que Jesus fizesse o trabalho que ele tinha que fazer, que era de educar, evangelizar as pessoas. Aí vamos continuar aqui. Ao mencionar que esses casos eram numerosos, o codificador, quer dizer, Allan Kardec, está com toda a razão. Das curas relatadas nos evangelhos, os casos mais recorrentes referem-se à perturbação espiritual. Eu vou até pegar aqui a Gênesis, vocês não precisam pegar, não, tá, gente? Não precisa pegar. Eu só vou pegar aqui, só para ler uma coisinha, aqui para facilitar o nosso entendimento, quando Kardec, no livro A Gênese, vocês não precisam pegar, tá, gente? Quando Kardec, aqui na Gênese, no capítulo 15, item 33, diz assim: isso é palavra de Kardec. As libertações de possessos figuram com as curas
entre os atos mais numerosos de Jesus. Entre os fatos dessa natureza, existe aquele que foi reportado acima, no item 30, em que a possessão não é evidente. É provável que naquela época, como acontece ainda em nossos dias, atribuía-se à influência dos demônios todas as doenças cuja causa fosse desconhecida, principalmente o mutismo, a epilepsia, a catalepsia. Mas existem outros fatos que não deixam dúvida sobre a ação de maus espíritos. Então, o próprio Kardec está dizendo aqui que, naquela época, havia muitos processos na Judéia. Muitos processos. E ele termina o item 33 dizendo assim: a imensa superioridade do Cristo dava-lhe uma tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados na época de demônios, o que lhe era suficiente para ordenar que se retirassem e eles não pudessem resistir a essa ordem de Jesus. Então, havia muitos casos. O próprio Kardec fala isso. E foi aquilo que nós falamos, né? Talvez, sabendo que Jesus ali estava, eles viessem para tentar o quê? Deter o trabalho de Jesus. Quem chegou agora, nós estamos na página 21. Na página 21, tá? No último parágrafo da página 21. Então, ele vai dizer aqui que Jesus fez muitas curas. Isso está lá no Evangelho. Mas a maioria dos atendimentos que Jesus fez foram para pessoas que tinham perturbação espiritual. Depois de pessoas à beira da morte de cegos. Então, Jesus curou vários cegos, várias pessoas que estavam à beira da morte, né? Que estavam com doenças graves. Agora, além de curar muitos cegos, rancenianos, pessoas que estavam à beira da morte, ele fez curas de inúmeros casos de pessoas possessas, que eram pessoas com perturbação espiritual. E também, em menor quantidade, encontraremos alguns relatos de paralíticos e rancenianos. Então, realmente, parece até que a gente voltou no tempo. Porque eu posso até dizer, sem ter medo de me enganar, nós estamos vivendo, na atualidade, eu acho, novamente, um período onde o número de pessoas com perturbação espiritual tem aumentado muito. Quando você vê programa na televisão, no Facebook, aparece cada caso de barbaridades que pessoas fazem, que você pensa assim, não é possível que essa criatura que fez uma barbaridade dessa com homens, mulheres, crianças e bebês. Tem gente fazendo barbaridade contra bebês de 1 ano, recém-nascido, que você diz assim, eu não consigo imaginar que essa criatura que tenha feito isso esteja normal. Não é possível. Não é possível. Porque cada coisa que... Olha, eu tenho 68 anos, mas eu vejo cada coisa que eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Aí eu até, às vezes, digo assim, parece até que é o apocalipse. Porque cada coisa que você diz assim, não acredito. Não acredito que uma criatura tenha sido capaz de fazer isso. Né? Eu trouxe aqui um texto do livro Tormentos da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Eu vou compartilhar aqui. Ó. Deixa eu achar aqui. Eu vou abrir esse aqui. Peraí, deixa eu abrir esse aqui, mas é outro. Está aqui. Eu vou mostrar para vocês, que eu acho que vocês ainda não estão vendo, mas vocês já vão ver já já.
Não, já estamos vendo. Vocês estão vendo? O livro Sim. é Tormentos da Obsessão, tá? De Divaldo Pereira Franco. Acredito que vocês. Eu vou só pegar aqui o livro só para ver se o capítulo que eu esqueci de colocar. O capítulo Tormentos da Obsessão. Meu Deus. Eu sempre gosto de botar o capítulo e eu esqueci. Eu ver se eu acho. É que meus livrinhos estão tão velhinhos. Ah, já achei. Tormentos da Obsessão. E quem quiser depois procurar esse, 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 esse fato, tá? O capítulo é Reminiscências. Quem quiser anotar aí no seu livro, tá? Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo Reminiscências. Não tem número, não, né? Reminiscências. Quem quiser ir no índice, não tem número. Reminiscências, tá? Esse livro aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Tormentos da Obsessão. E Manuel Filomeno de Miranda, ele vai contar um caso, né? Diz assim: recordo-me, por exemplo, do irmão Ludigério. Ludigério, capítulo Reminiscências, livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, que se iniciara no hábito destrutivo do alcoolismo, desde muito jovem. Portador de faculdade mediúnica, olha só, médium, atormentada por necessidade reparadora, foi reencontrando pelos inimigos desencarnados. Então, ele encarnou como médium, mas tinha uma faculdade mediúnica atormentada, né? E por necessidade reparadora dos crimes do passado, ele foi reencontrado pelos inimigos desencarnados, que desde cedo, aos 12 anos aproximadamente, o induziram à ingestão de bebidas alcoólicas. Então, ele voltou a beber, né? Porque no passado ele devia ser um alcoólatra também, aos 12 anos de idade. Inicialmente nas festas familiares e nas de caráter popular, muito comuns na cidade onde residia. É aquela coisa, né, de você deixar a criança pequena, já dar uma provadinha. Pode beber um pouquinho só. E ele, com 12 anos, já voltou a beber. Para o arrastarem por longos anos aos mais abjetos comportamentos e experiências infelizes. Quando, pela primeira vez, travamos contato pessoal com esse paciente, que é o Ludigério, defrontamo-lo, excitado e provocador, na sala das palestras doutrinárias da Casa Espírita, onde morejávamos, Fraternidade Espírita Baiana. Então, ele frequentava a Casa Espírita. Mas, durante as palestras, ele ficava sempre, sabe, provocando, soltando piadinha, tentando agredir as pessoas dentro da Casa Espírita. Havia terminado a reunião, dedicada ao estudo de um livro dos Espíritos, de Allan Kardec, quando ele se adentrou pelo recinto, visivelmente embriagado, agressivo, utilizando-se de palavras vulgares e gestos grosseiros para fazer-se notado. Gentilmente atendido por um dos membros da instituição, desatou em gritaria e ameaças, que criaram um constrangimento geral entre as pessoas que se encontravam de saída e aquelas outras que permaneciam em conversação saudável e despedidas. O nobre diretor da casa, que é o Petitinga, que é o diretor da Fraternidade Espírita Baiana, que se mantinha entretecendo considerações sobre o tema abordado junto a um grupo de interessados, foi atraído pelo alarido, barulho, né, inusitado, e acercou-se do enfermo, a fim de o atender. Então, ele coloca aqui que todo alcoólatra é um doente, né? Com muita habilidade, tocando-lhe o braço, envolvendo em suave magnetismo. Retirou-o da sala pública, conduzindo para um cômodo mais discreto, onde procurou dialogar com paciência e misericórdia.
Então, aqui, você percebe, né, que o nosso irmão Petitinga foi conversar com ele e conseguiu tirá-lo dali. Por que ele conseguiu? Porque Petitinga era um espírito, né? Já era um trabalhador que tinha uma grande elevação moral. Uma grande elevação moral. Então, como está na questão aqui, eu não sei se vocês estão vendo, acredito que estejam vendo, o livro dos médiuns, item 279. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Está lá no livro dos médiuns, no capítulo 25 das evocações. Item 279. Então, Petitinga tinha uma superioridade moral e conseguiu exercer ascendência sobre Lutigero, que era um espírito inferior, era um espírito desequilibrado. Ninguém conseguiu tirá-lo da sala. Mas Petitinga chegou lá, conversou com ele e conseguiu. Era totalmente impossível qualquer conversação edificante em razão do estado de alcoolismo do visitante inesperado, cujos centros do discernimento e da lógica se encontravam bloqueados. Assim mesmo, as palavras gentis do abnegado diretor provocaram mais rebeldia nos comparsas espirituais, porque ele não estava sozinho, o Ludigero. Ele estava acompanhado por uma falange de espíritos que eram os obsessores dele. E quando o Petitinga começou a conversar com o Ludigero, aquelas palavras de Petitinga, tentando, né, esclarecer, acalmar o alcoolizado, provocou uma revolta nos espíritos que o estavam acompanhando, tá? Então, esses espíritos se locupletavam com os vapores alcoólicos que absorviam através do enfermo da alma. Porque quem está alcoolizado está cheio desses fluidos da energia do álcool. E isso, esses vapores alcoólicos, vai saindo através dos poros das pessoas. E os vampiros se ligam no alcoolizado e ficam sugando desse alcoolizado, do seu perispírito, o fluido do álcool, o fluido da bebida, né? E porque aí eles ficam o quê? Eles também são alcoólatras. Então, eles vampirizam o alcoólatra para retirar dele o vapor, o fluido, os vapores alcoólicos. Então, eles absorvem isso através do enfermo da alma. Logo, e está na cara que todo alcoólatra é um enfermo da alma, logo deixando, após imprecações e promessas de vinditas, de vingança, em altos brados, sem que conseguisse atemorizar ou perturbar o psicoterapeuta sereno. Então, quando eles viram que Petitinga estava ali conversando com o Ludigero, e estava atrapalhando o que eles estavam fazendo, que era sugar a energia do alcoólatra, eles não conseguiram enfrentar Petitinga, que tinha uma superioridade moral, e a conseguiu que eles se afastassem. Mas eles foram fazendo mil promessas de vingança. Eu vou pular um pouquinho aqui. Por isso que eu falei, quem quiser, vai no capítulo Reminiscências. Avançado o fenômeno obsessivo, já assinalava marcas irreversíveis nas telas mentais do paciente. Então, o Ludigero já estava num avançado estado de obsessão. Muito avançado, tá? E a sua mente já estava muito alterada. O seu cérebro já tinha marcas profundas, já vimos isso, né? Que quando o processo obsessivo é muito longo, ele deixa marcas, ele deixa alterações do cérebro da pessoa, né? Porque está encarnado. Então, avançado o fenômeno obsessivo já assinalava marcas irreversíveis nas telas mentais do paciente, que é o alcoólatra, que é o Ludigero, que o levavam a confundir os conceitos que ouvia e a supor-se facilmente ofendido quando algo desagradava. Quer dizer, ele já não tinha discernimento,
ele já não conseguia raciocinar direito. Então, quando alguém dizia alguma coisa que o desagradava, ele achava que essa pessoa estava querendo ofendê-lo. Normalmente, ele, o Ludiger, era de trato irritável, de maneiras rudes e possuidor do ego muito sensível, que o armava contra as demais pessoas, que sequer o podiam olhar, produzindo-lhe sempre a ideia falsa de que o estavam censurando. É aquele bêbado, né? Que qualquer coisinha que você falar para ele, qualquer olhar que você der para ele, ele já quer partir para a briga, achando que você o está agredindo. Quem nunca conheceu uma pessoa assim? Na complexidade desse problema obsessivo, defrontamos. Primeiro, o paciente soberbo, cuja dor não lhe alterara a conduta da existência anterior. Quer dizer, ele estava em sofrimento, mas como era muito orgulhoso, se mantinha na mesma posição. Quando malograra exatamente na faixa do comportamento obstinado e violento, traindo lembranças de poder e ostentação, que lhe davam um aspecto quase ridículo de prepotência entre farrapos e imundícia. Então, era aquele homem bêbado que andava pela rua todo sujo, roupa rasgada, mas que queria mostrar que era importante, né? Queria posar de pessoa que tinha poder, porque ele ainda tinha lembranças de quem ele era no passado. E segundo, os inimigos, insolentes e perversos, aqueles que padeceram das suas mãos impiedosas e hoje buscavam desforçar-se sem qualquer escrúpulo. Então, ele ainda trazia aquele orgulho de quem ele foi no passado, que essa lembrança ainda estava na cabeça dele, e nessa encarnação, como bêbado, como praticamente um morador de rua, ele ainda queria botar aquela banca, né? Mas, por outro lado, ele também ainda sofria as agressões dos inimigos do passado que o obsediavam. A pugna, quer dizer, a luta, se instalara quando, identificado na atual reencarnação pelas suas antigas vítimas, passou a convivência psíquica dominadora, conduzida ao vício no qual experimentava prazer, facultando-lhe descarregar as complexas excentricidades que lhe remanesciam do inconsciente. Então, ele encarnou para tentar ter uma nova vida, uma vida mais tranquila. Mas quando ele volta a beber, e logo aos 12 anos, e vai se tornando alcoólatra, os seus adversários que estavam desencarnados, aqueles a quem ele no passado havia ferido, o encontram e são impiedosos. Podia-se perceber a extensão do ódio que vicejava, que havia entre ambos, comparsas do comprometimento, porquanto, esclarecido quanto à interferência desses espíritos, sua conduta, Ludigero reagia entre blasfêmias e maldições que denotavam a rebeldia que lhe era peculiar. Então, havia uma luta constante. Os inimigos o queriam agredir, né? E ele, com as suas lembranças do passado, odiava todos aqueles. E quando alguém tentava, como Petitinga, esclarecê-lo quanto à necessidade dele mudar de conduta, porque ele estava sofrendo um ataque dos inimigos, ele reagia, né, entre blasfêmias e maldições, não aceitando nenhum tipo de ajuda, que denotava a rebeldia que lhe era peculiar, facultando o campo vibratório específico para maior intercâmbio com os perseguidores. Quanto mais ele reagia contra a ajuda, quanto mais raiva e ódio ele tinha, melhor era para os perseguidores atacá-lo, né? Esses inimigos, por sua vez, desejavam derrotá-lo cada vez mais, não se contentando em vê-lo jogado à ruína física, moral, mental, econômica, sem qualquer amigo. Porque esse é o desejo de todo obsessor: destruir aquele que ele persegue, deixá-lo sozinho, isolado, um verdadeiro lixo humano, né? E ele dormindo em verdadeiras pocilgas, era o que eles queriam, deixá-lo na rua, sem família, sujo, nas ruas imundas do hórrido Basfonte, né? Quer dizer, lugar sujo, daquela pobreza onde permanecia semi-betado, quase louco. Planejavam, depois da morte dele, recebê-lo
após exaurir-lhe as energias animais por vampirização, além do portão do túmulo, para darem prosseguimento ao conlume vingador. Então, eles estavam acabando com a vida dele. Queriam deixá-lo, sabe, totalmente louco, jogado na rua, como a gente vê muito por aí, muita gente por aí. E qual era o plano deles? Fazer com que ele acabasse morrendo na sarjeta, para que depois da morte, ao retornar ao plano espiritual, eles pudessem dar prosseguimento a essa vampirização, a sua vingança. Esse era o sonho deles. Agora eu vou pular mais um pedacinho aqui. Deixa eu ver aqui. 23, um minutinho. Ai, deixa. Aqui. Posteriormente, nosso instrutor, que é o Pitinga, esclareceu-nos que a hora era grave e somente o esforço do paciente, quer dizer, do Ludigero, podia modificar os planos de vindita, de vingança, elaborados pelos seus desafetos, o que parecia bastante difícil. Quer dizer, o Pititinga, conversando depois do atendimento que ele fez para o Ludigero, ele foi conversar com a equipe de trabalhadores da casa, da Fraternidade Espírita Baiana. Falou para eles que a hora é grave, Petitinga está sofrendo um grande risco, mas nós só poderemos ajudá-lo se ele, Ludigero, quiser se esforçar para melhorar, né? E somente o esforço do paciente de Ludigero, do alcoólatra, poderia modificar os planos de Vindita, elaborados pelos seus inimigos. E isso era bastante difícil, porque Ludigero não mostrava que estava querendo modificar a vida, né? Não passaram 2 semanas e fomos informados da tragédia, assim diz Manuel Filomeno de Miranda, em que se envolvera o pobre Ludigero, tendo fim a consumida existência física. Discutindo com outro companheiro embriagado, comparsa habitual das extravagâncias alcoólicas, num dos bares em que se homiciavam, quer dizer, num dos bares que eles viviam, frequentavam ali, a maioria pessoas alcoolizadas, né? Foi acometido Ludigero de grande loucura. E, totalmente alucinado, ele, Ludigero, tomou de uma faca exposta do balcão da espelunca, cravando-a repetidas vezes no antagonista, no companheiro dele de bebida, né? Mesmo após tê-lo abatido e morto. Então, ele matou o amigo não, né? Companheiro de alcoolismo. E o homem caiu morto no chão e ele continuou esfaqueando o cadáver. A cena de sangue odienta e ultrajante provocou a ira dos passantes, das pessoas que estavam assistindo aquele assassinato bárbaro. Comensais do repelente recinto, né? Ativou a ira dos outros alcoólatras, do resto do pessoal que estava dentro do botequim, também bebendo. E esses que estavam ali bebendo junto com eles e que assistiram ao assassinato, inspirados pelos perversos e indigitados espíritos vampirizadores do Pititinga e dos outros bêbados ali, o que fizeram aquele povo que estava ali? Que foi, né? Porque os espíritos ficaram assim, vai lá, pega ele, pega ele. E aquele bando de gente bêbada que estava ali, eles se atiraram, e esses são encarnados, alcoólatras, contra Ludigero, o alcoólatra, linchando-o sem qualquer sentimento de humanidade, antes que a polícia que frequentava o local pudesse ou quisesse interferir. Todo o linchamento demonstra o primarismo em que ainda permanece o ser humano e resulta da explosão do ódio que acomete aos imprevidentes, que passam a servir de instrumentos inconscientes de hordas espirituais perversas que dão vazão aos sentimentos vis através das paixões desordenadas. Então,
Só um minutinho, eu vou pegar um livro aqui. Então, a gente vê o quê? O que que a gente percebe aí? Que Ludigero, um doente da alma, que sofria um grave processo obsessivo de espíritos inimigos seus que queriam vê-lo destruído para que, quando ele retornasse ao plano espiritual, pudessem capturá-lo e continuar com o processo de vampirismo contra ele, né? Agiam sobre ele de uma forma muito grande, já deixando doente. E por mais que o pessoal da Fraternidade Espírita Baiana tentasse ajudá-lo, não conseguiram. E um dia aconteceu isso. Ele estava no botequim, onde tinha um monte de gente bebendo, aquele bando de gente alcoolizada, e ele teve uma discussão com um companheiro de cachaça, e no ataque de loucura, ele pegou a faca e matou esse companheiro. Mas ele estava tão enlouquecido que ele continuou esfaqueando. Os outros bêbados dali, ao verem aquilo, começaram a ser instigados pelos espíritos que estavam ali, vampirizando todo mundo. E atacaram o Ludigero e o lincharam. O lincharam. Quantas histórias dessas já ouvimos? E aqui o Manuel Filomeno de Miranda fala, né? Que todo linchamento, seja onde for, seja de um assaltante, seja de um bêbado, seja de um assassino, qualquer tipo de linchamento é um ato covarde. São dezenas de pessoas atacando um só. Não importa o que esse um só fez, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Todo linchamento demonstra o primarismo que ainda permanece o ser humano. Quer dizer, quando você participa de um linchamento, você volta ao estado de barbárie. E isso resulta da explosão do ódio. É a tal da nuvem. Lembra que nós falamos da nuvem? Que o autor diz aqui que era como se uma nuvem de espíritos maus tivesse tomado conta da Judéia naquela época. Como aquela nuvem de espíritos maus que tomaram conta da aldeia de Borzini. Então, é como se uma nuvem de espíritos maus envolvesse aquele bando de gente que estava ali naquele botequim, levando-os a cometer esse ato, né? Essa explosão de ódio que comete aos imprevidentes, aqueles que não vigiam, que passam aí a serem instrumentos inconscientes, não conseguem se libertar de hordas espirituais perversas que vão manipulá-los para que eles possam fazer isso. E aí, essas hordas de espíritos perversos vão dar vazão aos sentimentos vis através das paixões desordenadas. Eles odeiam quem vive bem. Então, eles querem, quanto mais eles puderem envolver, quanto mais vidas eles puderem destruir, eles destroem. Aí eu peguei esse livro aqui, da Sueli Calder Schubert. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu vou fechar aqui, vou interromper esse compartilhamento. Então, quem quiser ver isso, estudar esse capítulo melhor, pega o livro Tormentos da Obsessão, tá? De Divaldo Pereira Franco, e procura o capítulo Reminiscências. O livro Tormentos da Obsessão é esse aqui, tá? Do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo Reminiscências. E nesse livro aqui, que é Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert, tá? Estamos falando sobre doenças da alma, sobre pessoas que estão doentes, em desequilíbrio. Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert. Aqui, a Sueli Caldas Schubert, ela vai dizer assim, deixa eu pegar aqui rapidinho. O capítulo é linchamento, tá? Linchamento. Ela vai dizer assim: é inegável que as hordas de espíritos infelizes, tá? Que as hordas de espíritos infelizes, atormentados e atormentadores, porque esses espíritos que estão ali, eles são atormentadores, não é? Sim, mas eles também são atormentados. Eles querem destruir o outro. Eles querem tornar as pessoas doentes.
mas eles também são doentes. Entendeu? É um doente querendo destruir outro doente. É um atormentado tentando destruir os outros atormentados. Então, ela, nesse livro, né, Os Poderes da Mente, ela diz assim: é inegável que as hordas de espíritos infelizes, atormentados e atormentadores, procuram contagiar as pessoas com pensamentos e ideias nefastas, sempre visando manter os vícios, semeando ódio, a ideia de vingança, para que se estabeleça a decadência dos valores que levam ao caos moral entre os seres humanos, o que os favorecem. Quanto mais desordem, quanto mais loucura, quanto mais desequilíbrio, bom para eles. Bom para eles. Tá? Pois eles se locupletam, quer dizer, eles se alimentam, né, dessas emanações degradantes. Ao par disso, envolvem aqueles que se lhes tornam os alvos prediletos, com suas vibrações desarmônicas, contaminando-os fluidicamente com as suas auras ou atmosfera espiritual deletérica, com as quais tais criaturas se afinizam por sintonia de pensamentos. Então, não tem vítima. Quando um homem, uma mulher, um ser humano se deixa envolver por esses espíritos terríveis, é porque a pessoa que se deixou envolver mantém sintonia com eles. Respira da mesma atmosfera que eles. Entendeu? Gosta das coisas que eles gostam. Então começa aquela coisa de simpatia, procura, só que depois, como eles são muitos, eles dominam. E aquele que achou que estava conseguindo, né? É tipo assim, eu paro de beber quando eu quero, lembra dessa história? Ele não consegue mais, porque a força Ô, deles é Rose, grande. Fala, André. a pessoa pensa que está no controle, né, da Exatamente. situação. Essa E que é... aí, E aí, tipo assim, pode deixar que eu paro quando quiser, porque eu estou no controle. Só que o quando quiser não vai acontecer, porque eles dominam totalmente a pessoa, enlouquecem a pessoa. São muitos. Mas como ele diz aqui, mostrando, né? Eles envolvem aqueles que se lhe tornam, quer dizer, que deixam, que se lhe tornam os alvos prediletos, com as suas vibrações desarmônicas, contaminando-os fluidicamente. Eles contaminam o nosso perispírito com os fluidos doentios deles. Já estudamos isso, não foi? Eles emitem o fluido doente deles sobre nós e contaminam o nosso perispírito, que fica doente. E isso envolve a nossa mente. E aí você não consegue mais se livrar deles sozinho. Aí ele diz aqui, né? Eles dominam essas criaturas que se afinizam por sintonia de pensamentos, desejos e preferências. Essas almas, segundo o benfeitor Alexandre, têm vocação para o abismo. Então, ele está dizendo que essas pessoas que se deixam envolver, né? Alexandre é um dos orientadores de André Luiz, numa das obras aqui de André Luiz. Tá? Eu acho que é nos Domínios da Mediunidade, eu não tenho certeza. Eles, o Alexandre, ou nos mecanismos da mediunidade, ou então
no Missionários da Luz, num desses. O Alexandre disse que essas pessoas que se deixam levar para o abismo, como Ludigero, são pessoas que têm vocação para o abismo. Tem um ditado que diz assim: se você olhar muito para o abismo acaba olhando para você. Entendeu? Se você olhar muito para o abismo acaba olhando para você. Isso é uma verdade, gente. Isso é uma verdade. Eu acho que é do livro Missionários da Luz. Quem olha, se você olha muito para o abismo olha para você. Quer dizer, se você tá sempre querendo andar nesse meio, esse meio vai acabar o quê? Engolindo você. Quem não conhece uma história triste dessa? Né? Vamos voltar aqui para o livro As Curas de Jesus, página 22, lá do alto da página 22. Nos centros espíritas, dramas relativos a perturbações espirituais fazem parte do cotidiano das atividades doutrinárias dos chamados grupos mediúnicos ou de desobsessão. Gente, quantas vezes nós já vimos familiares irem à casa espírita pedir ajuda para um parente, para um filho, para um marido, para um irmão, para uma irmã que está envolvido num processo grave desse? Várias vezes, né? Leva para o atendimento fraterno, leva para o tratamento espiritual, leva, bota o nome, né? Para ir para a mesa de desobsessão, para tentar. Quantas vezes? A casa espírita. Olha, eu trabalhei no COI uns 25 anos, eu acho, ou um pouquinho mais, né? Quantos casos desse, e não é só lá no COI, não, nós já vimos chegar nas casas espíritas. Mães com filhos, né? Mulheres pedindo ajuda para marido. Quantos? Para filha. Quantos casos? Inúmeros. Então ele fala aqui: trabalho extremamente sério, da maior gravidade mesmo, e que exige preparo minucioso. Então, ele está falando, exige do trabalhador da casa um trabalho minucioso e continuado dos tarefeiros que nele atuam. Porque quando você atua na casa espírita, ou numa mesa mediúnica, ou no tratamento, que a gente chama de tratamento espiritual, né? Que ou no atendimento fraterno, ou no passe, você está ajudando aquele irmão. Ajudando aquele irmão. Você está sendo o quê? Um trabalhador de Jesus, do médico Jesus. Você está sendo um trabalhador do médico Jesus, que precisa de nossa ajuda para auxiliar no tratamento dos doentes que chegam à casa espírita. Jesus precisa. Agora, para que a gente possa ser um auxiliar do nosso médico, que é Jesus, nós precisamos nos preparar. Porque são casos e casos e casos que chegam, né? Se você for contar no mês quantos casos chegam da casa espírita, são inúmeros. Quantas pessoas vão lá na gavetinha e botam o nome? É inúmeros. Então, os trabalhadores, como ele diz aqui, precisam estar com preparo minucioso e continuado. Remetemos o leitor, aí ele sempre cita alguns casos, né? Remetemos o leitor interessado no tema a ler obras como Desobsessão de André Luiz, Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, que nós já estudamos aqui na casa, Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, editados pela Federação Espírita Brasileira, entre outras, as obras de André Luiz, para se fazer uma ideia do que falamos. E será possível compreender a razão de curas tão rápidas, obtidas em trabalhos assim,
sem a necessidade de medicamento e mesmo na ausência e à distância do paciente. Também tem o trabalho de irradiação, que na nossa casa a gente realiza toda sexta-feira, às 15 horas, né? Então, quanto mais preparado o tarefeiro, mais eficiente pode acontecer o tratamento. Se a pessoa estiver realmente querendo se melhorar, e os tarefeiros, seja da mesa mediúnica, do atendimento fraterno, do atendimento espiritual, da reunião de oração, estiverem bem preparados, a eficiência do tratamento pode ser muito eficaz. Muito eficaz. Aí eles aqui, para tanto, é imprescindível que a casa de oração possua sólido respaldo da espiritualidade. É preciso que a casa espírita tenha o quê? A confiança da espiritualidade. Trabalhadores que sirvam de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Os chamados médiuns, com boa formação doutrinária e moral. Quer dizer, médiuns que estão fazendo esforço para se melhorarem. Além de acentuada educação de suas faculdades. Então, se a casa espírita for uma casa séria, que ministre cursos relevantes, com assiduidade, com esforço, e se aqueles que frequentam esses cursos estiverem realmente se dedicando, né, fazendo esforço para se melhorarem, essa casa espírita e esses trabalhadores vão receber a confiança da equipe espiritual. Aí ele diz assim, e tarefeiros preparados. E também, se a casa tiver tarefeiros preparados para o diálogo com o invisível. Bons doutrinadores, dialogadores, esclarecedores, que realmente se preparam através do estudo do Evangelho, do estudo do Livro dos Médiuns, de outras, Livro dos Espíritos, das outras obras subsidiárias, para atender aqueles que chegam ali. Dotados, pelo menos, de bagagem doutrinária consistente, familiaridade com o Evangelho. Porque é aqui que está o remédio. O remédio. São os ensinos de Jesus. Autoridade moral, como está lá na questão 279, né? Do Livro dos Médiuns. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Fé, amor e muito boa vontade. Ele não está falando que o médium precisa ser perfeito. Não. Ele está dizendo que o médium que quer fazer parte da falange de trabalhadores de Jesus precisa ser alguém que está se esforçando por se melhorar. É aquele que está estudando, se aprimorando, tá? Que estuda o Evangelho, que procura errar cada vez menos, apesar de errar de vez em quando, não tem problema, né? Aquele que tem boa vontade, que tem firme a sua fé, que está sempre em oração, pedindo a Deus, né? Para ajudá-lo, orando pelo seu próximo. Lembra de Mateus capítulo 7, versículo 12? Que está sempre pedindo que Deus, né, ajude o seu próximo, que está se esforçando por perdoar aqueles que lhe fizeram mal. É esse o trabalhador que Jesus precisa. Não é espírito perfeito, porque aqui ninguém é perfeito. Mas Jesus precisa desses trabalhadores. E aí ele continua aqui. Do episódio marcante dessa cura realizada pelo mestre, é importante destacar o comentário de Emmanuel no capítulo 144 da obra Caminho, Verdade e Vida, que eu trouxe aqui também, né? Que Jesus
Ele curou um homem. Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. No livro Caminho de Vida, capítulo 144. Né? Porque na aula passada nós lemos esse caso. Foi o caso que eu voltei aqui da página 20. Quando, após a pregação do mestre, um homem obsediado teria gritado: aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Na realidade, não foi o homem que gritou. Quem gritou foi o espírito, né, que estava junto com outros espíritos obsediando esse homem. E ele gritou depois que Jesus terminou de fazer a sua pregação, tá? E o mestre Jesus repreendeu o espírito, ordenando que esse espírito se calasse e deixasse o homem. Então, o espírito, Jesus chegou na sinagoga, fez a pregação dele, o espírito que estava obsediando aquele homem não falou nada, ouviu tudo que Jesus tinha que falar. Quando Jesus terminou de pregar, aí o espírito se manifestou e falou isso com Jesus, que está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Quem quiser anotar isso, pode anotar. E aí Jesus, com a sua superioridade moral, como está na questão 279 de O Livro dos Médiuns, questão 279 de O Livro dos Médiuns, falou com o espírito que ele fosse embora, que ele se calasse e deixasse o homem. E como Jesus tinha superioridade moral, o espírito não tinha outra coisa para fazer. E aí Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre essa passagem. Aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quer dizer, o Espírito sabia quem Jesus era. Grande erro, diz Emmanuel, supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Né? É uma grande bobagem você acreditar que quando Jesus morreu na cruz, o trabalho dele acabou. Acabou. Jesus morreu, tudo que ele tinha que fazer aqui já fez, o trabalho dele acabou. É um grande engano acreditar numa coisa dessa. Né? Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Ele já caminhava antes da chegada dele aqui, desde a época que que os homens começaram, né, a surgir nesse planeta, Jesus já estava aqui, caminhando. Depois ele veio pessoalmente. Depois da morte dele, ele continuou aqui, caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Os resultados não são imediatos. Leva tempo, porque nós temos livre-arbítrio. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Lembra quando nós falamos no início? Da invasão dos espíritos. Eles tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista, o Marcos, a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo daquela criatura que estava lá da sinagoga, totalmente obsediada, como Ludigério. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Eles continuam incansavelmente, como no passado, estão hoje no presente, tentando destruir os invigilantes. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. Então, a discórdia e a tirania é fruto do trabalho dessas mentes
infernais. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição, egoísmo, corrupção, também fruto dessas inteligências infernais. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo, intolerância sectária. Nós encontramos a ação dessas inteligências infernais dentro das religiões. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos, olha aí, a aldeia de Morzine, olha aí, quando ele falou da Judéia, né? Da Judéia. Então, ele diz aqui, não somente corpos das pessoas, os agrupamentos, instituições dos homens sofrem muito mais. Igrejas, instituições espíritas e várias entidades, tá? Sindicatos, e vai por aí, vai por aí. Sofrem a perseguição, a obsessão coletiva. É como se uma nuvem de gafanhotos atacasse uma lavoura, tá? E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa aqueles que estão sendo, né, obsidiados. Que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Aí dizem logo, vocês são fanáticos. Não vem com essa história de obsessão, de perseguição, não vem com essa história, não. De evangelho. Isso é coisa de gente fanática. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário, essas inteligências infernais, vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então, Emmanuel aqui chama a nossa atenção. Por quê? Porque nós encontramos dentro do espiritismo pessoas agressivas. Vamos pensar só um pouquinho, só um pouquinho. Às vezes, você encontra um companheiro que é contrário a algumas coisas da doutrina. Não gosta de alguns médios da doutrina, não gosta do Chico, não gosta do Divaldo. Ele tem o direito de não gostar. Ele tem o direito de não gostar. Ele defende Kardec na pureza, que não pode, só tem que ser Kardec, Kardec, que André Luiz, Joana de Ângeles, que Emmanuel, ele acha que são fantasias. Também ele tem o direito de pensar o que ele quiser. Agora, quando ele faz os comentários dele, aí você percebe que alguma coisa tem de errado ali. Então, quando ele está escrevendo, como eu vi outro dia, né, falando, eu não concordo com as obras de André Luiz, eu não concordo com as obras de Emmanuel, eu não gosto das obras de Joana de Ângeles, tá tudo bem. Ele tem o livre-arbítrio. Ele pode dizer o que gosta e o que não gosta. Mas quando ele começa a chega e diz assim, Emmanuel, o espírito daquele padreco, opa! André Luiz, ele é um farsante, Chico. E ele começa a xingar o Chico, xingar Divaldo, xingar as obras de Emmanuel, xingar mesmo, falar palavrão mesmo, ofender. Aí você vê, opa! Primeiro que é falta de educação, não é? É falta de educação. Então, você diz que está defendendo Kardec. Alguém alguma vez viu Kardec falar dessa maneira agressiva, irônica, contra alguém que não concordava com ele? Eu nunca vi.
Você até pode dizer, eu não concordo com o pensamento de Chico. Eu não concordo com as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Você tem o direito. Agora, daí, partir para ofender alguém, você já para e pensa, opa, olha o que Emmanuel falou, não é? Olha o que ele diz aqui. Eu vou até pegar aqui, que eu já guardei o PDF. Olha como a coisa já fica problemática. Ele chegar, né, e dizer, né, que Caminho, Verdade e Vida, capítulo 144. Emmanuel dizer assim, é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então, quando ele começa a ofender as pessoas, ofender Chico, ofender Divaldo, ofender isso ou aquele, tem algum problema aí. Porque o espiritismo não prega agressões. Liberdade. Você tem a liberdade de pensar como você quiser, mas faltar com a educação, não. Então, essa pessoa não está sendo bem orientada. Não está sendo. Pode ser o bambambam, ter lido o Pentateuco de trás para frente, frente para trás. Mas partiu para violência verbal, tem algum problema aí. Olha aí, é o que Emmanuel fala. Olha as sutilezas do processo obsessivo. Entendeu? Vamos voltar aqui à página 23. Parágrafo 26. Segundo o benfeitor espiritual, que é Emmanuel, não devemos nos ater apenas às entidades perversas que se assenhoram do corpo daquele homem. Muitas inteligências invisíveis ainda influenciam o ser humano contemporâneo negativamente. Lembra quando Paulo de Tarso disse que a gente está cercado por uma multidão de testemunhas? E quando, no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta, né, na 459, Kardec pergunta assim, está aqui, 459, Kardec vai perguntar, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E os espíritos dizem que muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem e você nem percebe. Nem percebe que eles estão dirigindo você. Será que aquele homem que se disse um grande estudioso da doutrina, que chama Emmanuel de Padreco, que ofende o Chico, Divaldo, Joana de Ângeles, André Luiz, ele não está sendo dirigido por um espírito inferior e nem percebe? Então, o que ele disse aqui, na 459 de Um Livro dos Espíritos. Influem muito mais do que você imagina. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Que a doutrina nunca ensinou ninguém a ofender ninguém. Aí, continuamos aqui. Por exemplo, segundo Emmanuel, na política semeiam a discórdia e a tirania. É o que a gente vê aí, as brigas da política. Nas relações mercadológicas, no comércio, fomentam a ambição e o egoísmo. Nas religiões e nas ciências, estabelecem o orgulho, a vaidade, o dogmatismo e a intolerância sectária. Interessante o comentário do benfeitor espiritual, porque não é só o corpo da criatura humana que padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e as instituições dos homens sofrem muito mais. Quantas reflexões podemos tirar dessa fala de Emmanuel? Quantos interesses mesquinhos não são levados a efeito, alimentados pelos adversários do bem, com prejuízo para tantas criaturas? A advertência das mais sérias, porquanto nos remete ainda à fragilidade de nossos agrupamentos espiritistas, sujeito também eles ao império das sombras, a partir da falta de vigilância de tarefeiros ainda tão vulneráveis como somos. Então,
Muitas casas espíritas estão sofrendo assédio das sombras, porque os trabalhadores não estão vigiando. É preciso frisar que a ação dos centros espíritas interfere nos interesses dos irmãos desencarnados, que não desejam o progresso do bem, iludidos que estão com os falsos objetivos que abraçaram. Por isso, não hesitam esses espíritos em semear o joio no meio do trigo, uma vez que são audaciosos, organizados e inteligentes. Porque a casa espírita está fazendo, ou procurando fazer, o trabalho de Jesus. Aí, o que eles fazem? Vamos atacar a casa espírita. É a casa espírita, as quatro paredes que eles vão atacar? Não, são os trabalhadores da casa espírita. É lamentável dizer isso, mas por um bom tempo ainda não quererão compromissos com o Cristo. Muitos de nós ainda não querem compromisso com o Cristo. Que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Por incrível que pareça, sabem que o Mestre representa o alvo da vida. Eles sabem. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Porém, tem prazer em seus interesses imediatos, como nós ainda nos comprazemos com hábitos menos felizes da alma. A porta larga ainda é mais tentadora que a estreita para muitos de nós, encarnados e desencarnados. A porta larga ainda é mais tentadora que a estreita. E aí eu trouxe o último texto, né, para a gente encerrar esse capítulo, aonde esse texto... Deixa eu pegar aqui. Opa. O livro é de João Nunes Maia. Eu adoro esse livro, gente. Eu adoro esse livro. O nome do livro é Cura-te a ti mesmo, pelo Espírito Miramês. É esse aqui. Depois eu mostro melhor para vocês. Capinha do meu é diferente. E o Miramês diz assim: a cura da alma depende das reformas que se processam na sua intimidade, sem que falte o amor, razão de vida capaz de alicerçar as colunas da felicidade. Todos os sofrimentos vistos como tal nascem da ignorância. Todos os nossos sofrimentos, eles têm origem na nossa ignorância. O afeto é virtude divina, que comanda o ambiente da harmonia, de onde desaparecem os contrários da alegria, distribuindo a paz interior. O homem que começa a despertar os valores transcendentais da vida passa a nascer de novo, encontrando um novo mundo, onde pode encontrar as portas que dão acesso à felicidade. Compreende-se daí que não há tranquilidade de consciência sem harmonia no coração. A cura do corpo, se não da alma, vem somente do doente, quer dizer, só eu posso me curar, e pelas transformações de que ele próprio se fez consciente. E as forças invisíveis não lhe faltarão. Não deixaremos de ter a ajuda dos amigos espirituais. Eles estarão sempre nos ajudando, ajudando a instalar o céu nos pontos sensíveis da vida. Precisamos, pois, mais de afeição de uns para com os outros, amar ao próximo como a ti mesmo, do que mesmo de alimento para o corpo, notadamente. Somos artífices da saúde e da paz, quando buscamos o que a natureza nos oferta. As leis de Deus são imutáveis, e todas elas vibram em conexão com o amor, que compreendemos seu hálito do Senhor, dando vida e alimentando vidas em todos os departamentos da criação. Tornamos a falar que a nossa cura depende de nós, com a presença mais visível de Deus na consciência. Livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Estabelecendo assim, pela harmonia em todos os corpos que nos ajudam a crescer. Por que não fazemos amizade com tudo o que vemos, tocamos e sentimos? Daí é que nasce uma fervorosa fonte de simpatia, entrelaçando-se com as forças universais que o amor comanda. Nós somos os médicos de nós mesmos. Jesus não se esqueceu de dizer para a humanidade que o céu está dentro de cada um. O reino de Deus está dentro de vós. Está dependendo dos seus esforços para despertar esses valores e transformá-los em dons,
para que a vida se multiplique, expressão do amor em eterna doação, sem qualquer exigência. Estuda a natureza com atenção e encontrarás os caminhos para a verdadeira paz da mente, de modo a viver feliz por saber viver com Deus e Cristo por dentro. A doutrina espírita, inspirada na vida do Mestre, é capaz de nos ajudar a compreender a vida, ensinando-nos como se respira o amor. Por que a doutrina espírita foi inspirada na vida do Mestre? Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Podes exercitar o amor onde estiveres e com quem estiveres, mas aquele amor que nos ensina o desprendimento, aquele que somente ajuda, que somente dá, que somente alegra, que somente beneficia. A nossa cura é, pois, demorada, mas permanece para sempre. Depois que você estiver curado, ela fica para sempre, porque se fundamenta na profundidade do afeto divino. Enquanto procuramos a cura dos males somente na condição física, é meu corpo, permaneceremos enfermos até despertarmos para a luz do Espírito. Porque a doença está no Espírito. Então não adianta só tratar o corpo. Porque se o Espírito continua doente, daqui a pouco o corpo vai estar doente novamente. A humanidade se encontra distante da felicidade, por não ter conhecimento dela própria. Prefere as coisas do mundo, esquecendo-as de Deus. Procuramos entender o que é caridade e busquemos praticá-la, consubstanciando-a no Evangelho do Cristo. Quer dizer, felicidade é com Deus, felicidade é com o Evangelho, para que ele, o Cristo, passe a habitar em nós, para sermos motivos de glória e canais permanentes do amor. O cura-te a ti mesmo ensina que somente podes processar essa cura amando sob a inspiração do Cristo. Miramês. Né? Que texto maravilhoso de Miramês, né? Maravilhoso. Mostrando que o livro é esse, ó. Cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo, de João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Essa foto é do João Nunes Maia, que já desencarnou. E para encerrar, diz aqui o livro, né, na página 25, último parágrafo. Dia virá, e não há dúvidas disso, em que tanto tais adversários do Evangelho, que são essas inteligências infernais, quanto nós reconheceremos que não faz sentido mantermos distância do roteiro da Boa Nova, e que viver a mensagem do Cristo é o único caminho para o tratamento do espírito imortal. Porque quem está doente não é o corpo, é o espírito imortal. Né? Então, belíssima mensagem, não é? Belíssimo ensinamento. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Rosa, a gente é responsável, né, pelas nossas enfermidades e, ao mesmo tempo, a gente também pode ser nosso próprio, como é que fala, autocura, né? O autor, Através da exato, nossa reforma íntima, nosso melhoramento. perfeito. Né? Por isso diz, cura-te a ti mesmo. Se eu seguir os ensinos do Cristo, eu vou me curar. Eu vou me curar. Por isso Jesus é o médico das almas. Ele trouxe o remédio. Agora, ele não pode, E a receita também, né? Trouxe o remédio e a receita. ele não pode nos obrigar a tomar o remédio. O médico das almas dá a receita e diz qual é o remédio, que é o Evangelho. Segue essa receita, tome esse remédio, você vai ficar curado. Agora, ele não pode botar o remédio na nossa boca. Somos nós que temos que tomar o remédio. Por isso é cura-te a ti mesmo. Você já tem o O remédio. remédio ainda é amargo, né? O remédio. Mas o remédio, mas como Jesus falou, né? Que o jugo dele era suave, o fardo era leve. Então, é um remédio amargo, mas que você consegue tomar. E Sim. não é tão amargo assim, é o amor, é o evangelho. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos o nosso próximo, como está lá
em Mateus capítulo 7, versículo 12, você está curado da doença. Porque você deixa de ser egoísta. E lembra que nós estudamos ontem que o egoísmo está na base de todos os vícios e desgraças humanas? Então, quando a gente começar a tomar um remédio com seriedade, a gente vai ficar curado. Então, o ensinamento é esse. Agora, cabe nós decidirmos tomar o remédio. Então, gente, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo, né? E quando for 10 para as 6, a gente vem participar da reunião de radiação para os nossos irmãos suicidas, tá bom? E 6h30, nós teremos aqui o nosso palestrante para fazer o estudo, né? Que ele vai falar sobre ingratidão e os laços de família, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ampare, que a gente possa continuar a nossa caminhada. E daí, minha amiga, faz a nossa prece de agradecimento. E nesse momento sublime, agradecido ao Pai por essa oportunidade, dessa doutrina que tanto nos esclarece e nos fortalece. Esses irmãos de luz que nos amparem, nos conduzem ao bom caminho. Muito agradecidos somos a doutor Bezerra de Menezes, esse irmão querido que trabalha em prol de cada enfermo, trazendo a sua paz e a sua harmonia. E Jesus Gonçalves e Francisco de Assis, ampare a cada irmão seu, que trabalha em prol de cada irmão necessitado. Muito agradecidos somos por esse Deus Pai da vida, que a sua luz se faça em nosso coração, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos agora para a nossa irradiação e às 18h30 nós estamos aqui para a nossa palestra pública do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe.